vem caindo de rendimento num momento que não era para cair, que tá chegando aí, estão chegando, na verdade, às finais da Copa do Brasil e da Libertadores, e o Flamengo do Dorival Júnior vai perdendo um pouco do ritmo. Hoje tinham vários titulares em campo, era um time praticamente titular, Davi Luiz, Rodinei, Felipe Luiz, Léo Pereira, Thiago Maia, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, todo mundo jogou hoje, né? Tirando aí o Arrascaeta, né, B? Jogou. Mas saiu mas jogou. Um tempo bem... Um time titular. O time titular entrou em campo e o Flamengo não jogou bem. O Flamengo empata com o Internacional, com o Maracanã cheio e, na minha opinião, é uma situação razoavelmente preocupante. Ah, mas largou o brasileiro. Ok, mas não é bom o seu time perder o bom rendimento chegando próximo aos dois principais momentos do Flamengo no ano. São duas finais e o Flamengo vem caindo de rendimento. Boa noite, Bernardo Ramos. Boa noite, Bruno Prado. Boa noite. Bernardo, é uma situação preocupante desse Flamengo, eu digo mais, porque eu acho que pode interferir na confiança dos jogadores. Quando você tinha aquela sequência de 19 jogos sem perder, era um time que se dizia, né, na imprensa, o Flamengo é imbatível. Agora tá virando um Flamengo bem irregular, né, B? Boa noite, Pilhado. Boa noite, Bruno. Boa noite, companheiros. Eu acho preocupante, sobretudo, por causa da insistência do técnico Dorival Júnior com o Rodinei. Ainda bem que meus olhos estão bem abertos faz tempo, eu não faço parte desse delírio coletivo do qual você faz parte, o Vamp faz parte. O Bruno é o único que se salva dessa Bom, vamos lá. Então, dessa. já que você me provocou, daqui a pouco a gente vai entrar no ar na TV Jovem Pan. Delírio coletivo é você dizer que o cara tá jogando bem quando ele tá jogando bem, porque eu nunca defendi o Rodinei na seleção. Delírio coletivo de defendê-lo na seleção brasileira. Não, isso eu nunca defendi. O senhor falou certa vez sobre Bruno isso. Prado, eu já defendi o Rodinei na seleção. Não, você teve um debate. O Vampeta defendeu. Sim, eu não. defendeu. O Viga defendeu. O Viga defendeu. Você, digamos, foi simpático à ideia. Não, eu simplesmente falei que ele estava jogando bem. Isso. Que eu não apoiava na seleção brasileira, mas que ele estava jogando muito bem. Tudo bem, e ele Pilhado, estava ele não jogando está bem. jogando bem. Ele não está jogando bem. Hoje ele foi arrasado pelo Bruno Henrique, sobretudo no primeiro tempo. Meus olhos estão abertos faz tempo sobre isso. Você sabe disso, Piperno sabe disso, Bruno Prado sabe disso e o amigo aqui da Jovem Pan sabe disso também. É só colocar um indivíduo minimamente competente, como diria o saudoso Valdir Amaral, em cima do Rodinei, que o caos reina no lado direito defensivo do Flamengo. O Davi Luiz, inclusive, toma um cartão amarelo no início do jogo, porque teve de fazer uma carreira desabalada. B, eu vou te interromper, porque a gente vai entrar no ar na TV Jovem Pan. Vou fazer toda essa festa de novo. Isso é legal. Toda a festa. Gosto disso. Fantástica. Estamos no ar. Boa noite, você que está com a gente na TV Jovem Pan. A gente já estava no YouTube, estava na rádio, mas a gente fala tudo de novo, não tem problema, porque o negócio é o seguinte: Flamengo empata com o Internacional no Maracanã, cheio, torcida presente, torcida dando moral, mesmo com o Flamengo já não brigando mais pelo título, e é uma situação preocupante, porque o Flamengo começa a cair de rendimento num momento muito importante. É o momento mais importante do ano, que o Flamengo caminha para 2 finais de Copa. E aí eu pergunto para vocês, boa noite, Fábio Piperno, Bruno Prado, Bernardo Ramos. Isso interfere na confiança do Flamengo para as finais contra o Corinthians e contra o Atlético Paranaense? Porque uma coisa era o Flamengo que não perdia 19 jogos sem perder, um time que parecia imbatível, jogando bem, e outra coisa é esse Flamengo atual. O Dorival Júnior decidiu abrir mão do brasileiro. Acho que aí foi sua decisão mais errada, desde que chegou ao Flamengo. E agora você vê um time muitas vezes apático, um time longe de ser, Bernardo, aquele time no auge do Flamengo quando o Dorival Júnior chegou. Eu acho que a preocupação é mais tática do que psicológica aí para a disputa das finais que vem pela frente, que são jogos que realmente importam, porque a mobilização é outra, enfim, a gente sabe do que esse time é capaz.
Eu só queria fazer um comentário, que eu até comecei, mas o senhor não deixou que eu continuasse. Em relação, porque você me provocou. Em relação ao Rodinei. Né? Felizmente, eu estou com os olhos bem abertos para essa situação. É um lateral direito que não tem condição nenhuma de ser titular de um time que fatura, um clube, no caso, né, que fatura mais de R$1 bilhão por ano. E foi jantado hoje, foi amassado pelo Pedro Henrique. Como dizia Valdir Amaral, basta colocar um indivíduo competente ali na ponta esquerda adversária para que o caos reine no lado direito defensivo do time do Flamengo. Felizmente, eu nunca fiz parte desse delírio coletivo de alguns, né? Me parece que o Bruno Prado aqui, dentre os que estão aqui à mesa, foi o único que... Eu estou fora dessa. Que não esteve nessa, né? Mas de resto, o Rodinei estava jogando bem, teve até pedido para o Rodinei na seleção brasileira. E o que a gente viu hoje serve de lição do Dorival Júnior, né? Eu não consigo compreender porque o Varela não joga. Entrou o Mateuzinho no lugar dele hoje, do Rodinei, no caso, né? Do péssimo camisa 22 do Flamengo. É bem verdade que o Varela não está inscrito para a disputa da Copa do Brasil, mas poderia ser uma solução ali de curto prazo, curtíssimo prazo, para a disputa da Libertadores da América. Mas eu não sei por que não joga. Está na geladeira, sei lá onde está e tal. E é uma temeridade, Lembrando que os dois times que vão enfrentar o Flamengo nessas finais, Corinthians e Atlético Paranaense, têm, como eu disse, indivíduos competentes pelos lados esquerdos respectivos. Roger Guedes no Corinthians, Vitinho ou Coelho no Atlético Paranaense. Agora, esse delírio coletivo que o senhor fala, vamos lá, você me incluiu nesse delírio coletivo. Você era um dos que... Eu nunca defendi o Rodinei na seleção brasileira, isso pode recuperar. Mas agora, um dos que falaram que ele estava jogando muito. Delírio é você dizer que ele não estava jogando bem. Se você pegar... Estava jogando bem. Estava jogando bem. O parâmetro do Rodinei, Mas estava jogando bem, Bernardo, não parâmetro do Rodinei. Claro parâmetro de lateral direito no futebol brasileiro. E qual é o grande lateral direito no futebol brasileiro? É isso que eu tô te falando. Então, é o Fagner, que não vive um bom momento. Ele é o grande lateral direito do futebol brasileiro. Muito melhor do que o Rodinei. Muito melhor, mas que não estava no melhor momento. O Mike, que tá jogando na ponta direita no Palmeiras, é muito melhor do que o Rodinei. O Marcos Rocha é melhor do que o Rodinei. Não, mas tem uma coisa. O Brits, que chegou aí quando joga, às vezes joga de lateral direito lá no time do Fortaleza, é melhor do que o Rodinei. Tem uma pulsão. O Kelvin do Atlético Paranaense é muito bom. O Flamengo tem de ter um lateral direito melhor. E me preocupa, e deve preocupar o torcedor do Flamengo, sim, a iminente possibilidade, iminente com I, possibilidade, de ter o Rodinei como lateral titular nos cotejos diante de Corinthians e Atlético Paranaense. Eu acho que é uma grande preocupação. Mas acho que ele não deve ser o titular? De jeito nenhum. Quem vai jogar, então, o Mateuzinho? Mateuzinho joga contra o Corinthians e Varela joga contra o Atlético Paranaense. Agora, pelo amor de Deus, o Mateuzinho não é melhor que o Rodinei hoje, de momento, não é? O Flamengo melhorou hoje. Hoje, mas ele entrou. Quantas vezes o Mateuzinho já fez besteira pra caramba também no Flamengo? Tudo bem, o Varela, se estiver jogando, pode ser. Entre o nota 2 e o nota 1, eu sou mais o nota 2. O Rodinei é nota 1 defensivamente, nota 0 defensivamente. Eu queria entender por que dessa choradeira toda. Eu tô chegando agora, eu tô chegando de fora. Eu só queria entender por que vocês estão chorando tanto. Porque o Bernardo resolveu... Hoje teve um amistoso no Maracanã, Flamengo e... Não. Mas aí que tá. Tem amistoso também, Nilson, porque o Dorival resolveu abrir mão do Brasileirão. Sim, mas é amistoso. Isso aí já... Para de chorar. Mas é um amistoso que pode comprometer na atuação do Flamengo na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores. Você acha que não interfere na confiança do time? É outro jogo. O Flamengo hoje foi titular. E não jogou bem. Os dois jogos finais, outro jogo. Vocês ficam falando especificamente de uma peça. O time não é uma peça só. O time é um conjunto, é um coletivo. Nilson, que o Pedro Henrique fez peraí, o rapaz até agora levou o Flamengo à final da Libertadores, o Flamengo chegou à final de uma Copa do Brasil com o Rodinei. E até outro dia ele estava jogando muito bem. Para os padrões rodineianos. Sim, para os padrões dele. Não tem mais o Leandro. Rodineianos. Não tem mais Jorginho, não tem Leandro. Tudo bem, mas tem o Varela. É o que eu estava falando. Tem o Varela. Ele está falando aqui do Gustavo Scarpa e do Rafael Veiga. Eu falei na jornada aí pro Piperno. São dois bons jogadores atuais do futebol brasileiro. Você voltar uma década perto de Alex e de Djalminha, são um lixo de jogador. Entendeu? Então, hoje é uma diferença brutal de qualidade. Então, não adianta você querer encontrar
um jogador excepcional para botar na lateral do Flamengo, que não tem. A seleção brasileira não tem. O Danilo vai ser o Tem um jogador lateral. de seleção uruguaia. Tem um jogador de seleção uruguaia, Nilson, no banco de reservas que não entra nunca. Mas se tá jogando o Rodinei é porque eu acho que o cara da Uruguaia lá no treino não tá mostrando que é melhor que ele. Ele até não está inscrito para as finais da Copa do Brasil, mas Não. pela Libertadores... Mas eu acho que não ele se ganha o poderia, campeonato pensando numa peça. O Flamengo tem tudo para ganhar a Copa do Brasil. Já falei para você comprar faixa, Copa do Brasil, comprar faixa da Libertadores. Olha! Não avisei do brasileiro para comprar o Palmeiras, já compraram e não pode comprar. O Flamengo tem tudo para ganhar essas duas competições. Esse campeonato brasileiro é completamente diferente, esses jogos que o Flamengo está fazendo amistosos aí até chegar ao final. Completamente diferente. São duas finais, uma jogando em casa, no Maracanã, contra o Corinthians, né? O primeiro jogo aqui, quarta-feira que vem, e o outro em casa no Maracanã. O Flamengo é favorito para ganhar essa Copa do Brasil. Como é favorito também para ganhar lá fora em Guayaquil contra o Atlético Paranaense. Se não ganhar, é um acaso, porque o título do Brasileiro e da Libertadores está bem perto do Flamengo esse ano. Agora, Bruno e Piperno, mas também seria bom o torcedor ir para essas finais mais confiante no time, né? Sim. Porque o torcedor do Flamengo, ele vê um Flamengo que caiu muito nesses últimos jogos, nessa sequência aí, principalmente no Campeonato Brasileiro. Normal. O Flamengo, eu concordo, ele é favorito nas duas finais, mas ele já jogou melhor. Isso é a verdade. Faz um bom tempo, assim, que talvez o último grande jogo do Flamengo tenha sido com o Vélez em Buenos Aires. Eu não lembro de outro Fim de depois temporada, disso, Bruno. Sim, Cansaço. também. Claro que o Flamengo é melhor. Só que, assim, é um time que jogou mais bola. Eu acho que ele chega na final não estando no seu melhor momento da temporada. E isso pode ser, claro, o suficiente para ele vencer as finais. Ele é melhor que seus adversários. Os outros dois, Corinthians e Atlético Paranaense, também não estão jogando nada de absurdo. O Corinthians até, quando joga com seu time titular, consegue em alguns momentos jogar bem, mas ontem, por exemplo, fez um jogo muito ruim lá em Caxias do Sul. Também não é um time que está voando. E o Atlético também não, né? O Atlético, depois que se classificou para a final da Libertadores, outro dia eu vi essa estatística, acho que ele ganhou um jogo só depois que ele se classificou. O Atlético teve uma queda também no campeonato. O Flamengo é favorito contra os dois, sim. Mas, assim, o melhor momento do Flamengo ficou um pouquinho para trás, né? Não é esse. Não parece, assim, que o time vai chegar na final e jogar o que já jogou. Pode ser o suficiente para ganhar e deve ser, mas já jogou mais bola. Bom, senhores, boa noite a todos. Eu Choradeira, né, tudo, Pois é, senhor. Choradeira. Eu concordo com tudo que o Bruno falou. Nunca embarquei na história de Rodinei e seleção, pelo amor de Deus. Mas também achei que ele teve bons momentos. A média aqui do futebol Eu acho que brasileiro. assim, o delírio coletivo que o Bernardo fala é seleção, Não, é realmente um negócio aí não, porque bem até fora a gente falava outro dia. Isso coletivo é bem... teve um momento que era grande. assim. E seleção não é aquela coisa do funcionário do Não, mês. não né? dá. Não. Convenhamos, né? A gente não está em rede de lanchonete aqui. Tá, mas também se a gente critica, é o que eu falo, eu nunca defendi o Rodinei em seleção, nunca. Mas o senhor já falou algumas Mas vezes tem aqui uma que ele estava coisa- jogando pra caramba. Jogando muito bem. E vou repetir, Mas ele tem- tava. mas tem Ué, uma- mas então tem eu não tô uma- vendo o jogo. mas tem Se uma você coisa vê que que- o Rodinei não tá jogando bem, Tem uma agora, ele caiu. Mas eu só digo uma coisa, pra quem enche a boca pra reclamar do Rodinei na seleção, que eu acho que tem razão, tinha que encher também quando se falou do Daniel Alves na seleção. Mas tem uma Porque é um coisa. absurdo também você pedir o Daniel Alves. aqui. Ué, o Tite falou 1000 vezes e ninguém reclamava como reclamam com o Rodinei. Não, mas Ué, é só convocar. ué, É só Mas cansaram, convocar. então tem que ter pelo menos aí um só padrão. a gente convocar o Daniel Alves que Tem ele vai só ser duas coisas. criticado. Eu acho Pelo que menos por mim. Eu acho que Eu não hoje chamaria seria nenhum dos dois, eu mas, também acho. mas entre Seria- Daniel e Rodinei, mas o Daniel, assim, sem Mas pensar, lógico, tem meia vez. Aí mais de 100 jogos. Você, calma, não dá. Calma, entenda a empolgação. Só se Agora, convocar o Neto. Tá vendo? Como Tem, não agora- pede na seleção, mas Tem relativiza. uma coisa. Lógico. Tem uma coisa que está escapando de muitas análises aí em relação a essa queda do time do Flamengo. O Flamengo hoje é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense está pertinho. E o Atlético Mineiro agora está só a 3 pontos. Então é o seguinte: desse grupo dos 7 primeiros, um vai ficar fora da fase de grupos da próxima Libertadores. O Flamengo tem 3 chances. Ele pode ganhar a Libertadores, ele pode ganhar a Copa do Brasil e ficar entre os 6 no Campeonato Brasileiro. Aí. Agora, antes de pensar nas finais de Copas e tal, né?
um jogo só na Libertadores, e de volta. O Flamengo é favorito das duas, sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos falando de futebol, tem coisas malucas e que às vezes acontecem. Então, o Flamengo não pode, não é hora ainda, de tirar o pé do Campeonato Brasileiro, porque na próxima rodada, estou falando daqui 3 dias, se o Flamengo não ganha do Cuiabá, o Atlético Paranaense ganha o jogo dele, e o Atlético Mineiro também ganha o jogo dele, o Flamengo já corre o risco de ficar fora do grupo dos 6. Então, o Flamengo também tem que começar agora a olhar para a classificação do Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que ele vai jogar, eu acho que ele vai entrar na Libertadores via Copas. Mas vai que dá uma surpresa. Então, sabe, não pode correr o risco. Tem que fazer, tem que começar a pontuar, não pode mas aí você tá pedindo na hora errada, Piperno. Agora é a hora do Flamengo meio que largar o brasileiro. Mas hoje não tá era. chegando a final Hoje não Brasil. era, por exemplo. Mas hoje não largou, entrou com o time titular. Não, só que jogou mal. Isso, mas não. Largando o que eu falo é o seguinte, jogar bem. Porque faz tempo que não joga bem. Nem com o time titular e nem com o time alternativo. Então, o Flamengo começa a correr um risco no Campeonato Brasileiro de ficar fora do grupo dos 6. Aí, para ir para a Libertadores, ele vai ter que ganhar uma das 2 Copas. Acredito até que vai vencer as 2. Mas eu não tenho bola de cristal, né?